Vamos agora falar de economia, né? Vamos abordar um tema importante, interessante, porque a disparada do Índice Geral de Preços e Mercado, o IGPM, que é popularmente conhecido como a inflação do aluguel, acumula uma alta de mais de 23% nos últimos 12 meses, até a primeira semana de novembro, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Com o índice mais utilizado para aumentar o preço nas locações, em um ambiente de crise, com previsão de queda de 5% do PIB deste ano, cria-se um nó no mercado imobiliário. E toda terça-feira, tradicionalmente, aqui no nosso Sagres em Tom Maior, a gente abre espaço para os assuntos ligados à economia. Hoje, nosso tema é sobre o reajuste de aluguéis devido à queda nos rendimentos. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a Jordana Ágata. Seja bem-vinda, Jordana. Oi, Tôndolo, muito obrigada, ótima tarde para você. Você falou assim, para falar desse assunto da Jordana Ágata, Comigo. Parece que só a Jordana vai falar desse assunto. Não, mas é porque eu vou apresentar o próximo porque, depois. Assim, economia, não, eu sei. Economia é igual eu falei ali para o Samuel. Economia, assim, não é muito comigo. A gente aprende mesmo com o Luiz Carlos Zongarato. Mas eu me lembro na faculdade que você sempre gostou de matemática. Tô lembrando errado, totalmente errado. Boa tarde também para você que está nos acompanhando aqui no Tom Maior. Grande abraço. E além da Jordana, nós recebemos aqui na nossa programação o professor Luiz Carlos Zongarato, administrador com mestrado em economia. Seja bem-vindo, Luiz. Tudo bem por aí? Tudo bem, todo mundo. Muito obrigado. Prazer falar com vocês. Tudo bom, Jordana? Luiz, vou começar perguntando para você o seguinte: o que é o IGPM e do que ele é composto? Vamos lá, Tôndolo. Essa pergunta é fácil, né? Essa pergunta é fácil, tranquila, mas é importante. Assim, a pergunta é fácil de responder. Às vezes não é tão simples de entender a resposta. Aí que está o problema. Por quê? Quando a gente fala de inflação, a gente pensa que é uma coisa só. A inflação, como a gente já falou outras vezes, ela é um índice. E cada índice vai ter um instituto, uma fundação, uma universidade que vai fazer esse cálculo. E o IGPM, ele é o quê? Ele é a composição de outros 3 índices, que é o IPA, que seria a inflação de produtos, como se fosse no atacado, a gente chama de inflação do produtor amplo. A gente também tem o IPC, que é o índice de preço ao consumidor, e que pega 7 capitais brasileiras e faz essa média de aumento de uma cesta de bens que a gente fala. E também o INCC, que aí é mais famoso, esse indicador, que é o indicador da construção civil, o custo de construção no Brasil. E a gente faz uma fórmula aí, faz uma base de cálculo com base nesses 3 indicadores e nós chegamos ao IGPM. Luiz Carlos Zongarato, desfaz esse nó na nossa cabeça. De que maneira que esse índice, ele influencia no aluguel, Porque, assim, você explicou sobre esses índices, quais são eles, Então, como que esse índice ele é usado para aumentar ou para diminuir o valor do aluguel? Bom, por que ele é usado, Jordana? Acho que é a principal forma de eu tentar responder a tua pergunta. Como eu disse, a pergunta é fácil, mas a resposta ela não é tão fácil assim, Por que é utilizado esse indicador e não outro? Porque a ideia da Fundação Getúlio Vargas, quando ele criou esse indicador, ele é utilizado para reajuste de aluguéis, porque pensa-se que o aluguel tem a ver um pouco com consumo, então vai ter uma questão de demanda influenciando aí, tem a ver com construção, que é a dinâmica da economia, e também tem a ver com a própria dinâmica entre os produtores, vamos colocar assim, desde comerciantes, indústrias, atacadistas, todas essas 3, vamos colocar assim, essas 3 camadas aí dentro da sociedade, dentro da nossa economia,
e juntos, né, esse tripé aí, vamos colocar assim, ele vai refletir como foi a dinâmica econômica no geral para ajuste de aluguéis, né? Tanto aluguéis de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Por isso que ele é tão complexo assim, diferentemente de outros indicadores, né? Então a dinâmica é que ele fosse um resumão, vamos colocar assim numa linguagem mais popular. Ele é um resumão daquilo, tudo que acontece na economia e vai influenciar no preço do aluguel. Luiz, eu vou voltar lá na primeira pergunta. O índice de construção é o INCC. Isso. O índice de consumo qual que é? O IPC. O IPC. E o índice de produção? IPA. IPA. Isso. Qual deles que balançou e mudou um pouco, assim, que acabou influenciando nessa alta de 23% nos últimos 12 meses? Porque, se eu não estiver muito enganado, isso em 2019 era de 5%, não era uma coisa tão agressiva como está sendo agora, de mais de 20%. Sim, foi a questão no IPA, né? O IPA, a gente já observa, né, Tôndolo, nas últimas notícias, últimas semanas principalmente, a indústria de bebidas, né? Agora, ao final do ano, classicamente ela tem problemas de embalagens e muito grande parte do mercado está realmente desabastecido. Se a gente for pegar também o mercado não somente de embalagens de papelão, embalagens de vidro, o mercado de produtos intermediários, aquele mercado dos fornecedores de matérias-primas, os fornecedores para a indústria, né, para o comércio, realmente o preço, né, dessas matérias-primas todas aumentaram. Também tem um outro fator que são dos produtos agrícolas, né? A gente falou até algumas semanas atrás sobre o preço do arroz, né? Por exemplo, a gente até comentou, fizemos alguns comentários sobre isso, né? Sobre o preço do arroz. E ele também é um grande indicador aí, né? Que quando a gente ficou sem aquelas reservas que a gente havia comentado, de estoques reguladores, isso fez com que o preço, né, de alguns produtos agrícolas também disparassem. E eles compõem esse indicador também. Então, por conta da pandemia, houve-se aí uma mudança, né, uma mudança de configuração, principalmente aí, em commodities, né? E essas commodities, além de a gente ter ficado desabastecido delas, a gente passou a vendê-las para o mercado internacional. E como o IPA ele tem um componente aí que são as exportações, né, em relação ao câmbio e tudo mais, ele teve essa disparada, porque teve essa disparada também no fator cambial que estimula a venda aí de produtos para outros países, né? Nosso mercado ficando desabastecido gera inflação também, né, por falta de oferta, e a gente também teve o componente cambial aí que estimulou ainda mais essa exportação e deixou a importação mais cara. Então, é um índice bem complexo, o IPA, deixando ainda mais complexo o IGPM. E aí, Luiz, ainda dentro dessa lógica, eu acredito que os nossos telespectadores, os nossos ouvintes e internautas, eles já devem ter percebido que os prestadores de serviço têm tido muita dificuldade para fornecer o seu serviço, né? Às vezes você quer contratar, você quer comprar um cano de PVC e você não encontra, né? Houve uma redução na produção e durante ali o período da pandemia e a gente sente esse reflexo até hoje. A falta, pegando por base o item do IPA, que é o da produção, o que significa? É que quanto menor a produção, quando tiver mais problemas, mais crise, mais dificuldade, ele aumenta o número. Se o setor está reagindo bem, ele diminui, por exemplo, a influência dentro do IGPM? Vamos colocar, a gente tem vários fatores, realmente dá um nozinho. É para entender essa subida e essa descida, entende? E essa subida e essa descida. Essa subida e essa descida vai depender de quem está dominante, né? Vamos falar um pouquinho de economês hoje.
quem está dominante nessa equação. Né? Então, por exemplo, o que influenciou muito aí nas indústrias? Né? O câmbio. O câmbio foi um fator fundamental. Por quê? Estimulou-se a exportação e o nosso mercado ficou desabastecido. Ou seja, o preço internamente ele aumenta, porque a gente não tem muita disponibilidade, a gente não tem muita oferta de produtos. Por outro lado, essa perda, né, de oferta de produtos, ela pode ser compensada pela importação. Porém, por causa do câmbio, quando o câmbio favorece a exportação, ele desfavorece a importação. Então, para repor aquela matéria-prima, que grande parte é importada, a gente está pagando muito mais caro. E ali, muitas empresas não absorveram, né, vamos colocar assim, esse aumento e repassou para o consumidor. Da mesma forma que, como uma dinâmica econômica menor, também fez com que os importadores importassem menos ou refizessem todo ali o seu rearranjo produtivo. E isso a gente está colhendo esse fruto agora, né? Vamos colocar assim, de coisas que a gente vem comentando desde lá de abril, maio, né? Que iam acontecer na nossa economia. Então, isso foi um efeito cascata, Tondo. Ele não foi uma coisa de agora. Foi a diminuição de atividade econômica, a disparada cambial, o aumento das exportações, a diminuição dos estoques reguladores e a diminuição e o encarecimento das importações. Professor, e esse aumento desse índice, o senhor considera que pode acontecer uma migração, vamos dizer assim? Porque se o aluguel vai aumentar e os juros para financiamento, por exemplo, eles estão mais baixos, há essa possibilidade da pessoa, isso é questão de residência, né? Da pessoa sair do aluguel e aproveitar para tentar financiar uma casa, um móvel próprio? Eu não acredito, assim, nesse exato momento, por conta desse índice, né? Muito interessante a tua pergunta, Jordano, porque, assim, então eu estou estimulado a comprar a casa própria, dado que ficou ruim em alugar, né? Mas eu acredito que quem está morando de aluguel hoje é por uma escolha ou uma necessidade, né? E se ela pensasse numa casa própria, ela já teria tomado esse primeiro passo para decidir. E qual que é o problema agora, né? Falando aqui de pessoas físicas, né? Eu e você, todo mundo que está nos ouvindo agora, é que pode ser que haja esse reajuste, que ele está vinculado ao nosso contrato de aluguel, e nós não consigamos pagar mais. Né? Lembra que toda aquela questão de renegociação que a gente já vem comentando, né? De baixa de valor de aluguel, vamos tentar renegociar para não entregar o imóvel. Agora, né, o dono daquele imóvel, ele tem o direito legal de fazer esse ajuste. Então, é importante que a gente veja isso quando é que vence o nosso contrato para reajustar anualmente e ali negociar, né? Fazer essa negociação para que não haja esse reajuste, mesmo que seja um direito. Porque assim, vamos imaginar, se nós tivermos que abandonar ali o apartamento ou a casa que a gente mora, e esse imóvel para o locatário ele ficar vazio em um mês, né? 45 dias, 2 meses vazio até fazer essa transição, talvez não valha a pena. E vale lembrar também a questão das empresas, né, professor? Porque muitas empresas fecharam durante esse período de pandemia, durante o isolamento social. Teve isolamento social mais forte, né? Que teve também a questão de rodízio aqui em Goiânia. Então, muitas empresas que estavam fechadas continuaram pagando o aluguel. Então, houve uma negociação entre o proprietário também, a empresa que estava alugando aquele local. Então, isso pode mudar a partir de agora, né? Sim, isso pode mudar, principalmente porque os proprietários podem querer realizar mais lucro, vamos colocar assim, por esse direito, mas, dada a nossa situação econômica,
que ela não é positiva aqui num curto prazo. Então, eu creio que há uma necessidade de uma outra negociação, inclusive para a gente desvincular, né, o IGPM desses contratos e pensar numa segunda via. Professor, outro ponto é que uma dúvida, não sei se é a minha dúvida, é a dúvida de quem está nos acompanhando, né? Mas como tem essa inflação que ela afeta no aluguel, que é essa inflação do aluguel que a gente está falando hoje, então, além da decisão do proprietário, há uma norma que autoriza, né, o proprietário a subir o valor do aluguel ou a baixar esse valor, né? Isso mesmo, é uma questão contratual, Jordana. Essa questão contratual que é a mais delicada, porque como a gente tem um contrato, ele está assinado, é importante, ele pode ser, né, colocado ali para realizar aquela cláusula de ajuste, né, porque muitas vezes é um ajuste automático, né, não tem negociação, não tem... você não fala com uma outra pessoa do outro lado do telefone, não vai a uma agência negociar nada. Simplesmente é uma renegociação automática. E aí que está o problema, né? Porque se a gente deixar para fazer essa renegociação no mês que está vencendo ou depois do ajuste, né, das parcelas, vai ser muito mais difícil. Então, a prudência, né? Por isso que acho que é super interessante o que a gente está discutindo hoje, é a prudência de renegociar esse contrato pelo menos aí 30, 60 dias antes desse reajuste, para que a gente tenha um tempo até mesmo de se programar, tanto quem é proprietário quanto quem está alugando. Luiz, nas suas respostas, eu fiquei na dúvida numa coisa, fiquei pensando, né, quando você falou sobre renegociação e tal, a inadimplência, ela compõe o IGPM de alguma forma? A inadimplência, ela não vai compor diretamente, Tom. Por exemplo, se a gente tem uma dinâmica dentro do IPC, que é algo medido dentro de 7 capitais brasileiras apenas, né? Não são de todas as capitais, nem de todas as grandes cidades do Brasil. Uhum. Se tiver por exemplo, uma deflação ou vamos colocar assim, um indicador de crise ou de demanda, por exemplo, né, que é muito comum dentro do consumo, ele vai estar embutido lá indiretamente, mas não é algo que vá alterar, né, porque a inflação é um índice que ele é composto por vários tipos de consumo, desde preços de alimentos, combustível, transporte, enfim, são várias relações comerciais e vários produtos embutidos nisso. Vai estar automaticamente, a gente espera, né, num bom índice, que ele esteja considerando indiretamente também. E isso se torna um ponto a ser avaliado até mesmo na renegociação? Por quem, às vezes, tem um bom inquilino, né, e ao invés de aumentar aí em 23% e correr o risco de ou cair na inadimplência ou perder esse bom inquilino, esse ponto, empiricamente, na hora de analisar e analisar o repasse ou não, faz toda a diferença. Sim, Tôndolo, essa questão da inadimplência, né, do meu inquilino é super importante eu analisar. Por quê? Se ele não tiver capacidade de pagar, ao final do contrato, desse contrato vigente, né, sem o reajuste, ele vai procurar um outro imóvel para alugar. E aí a gente sabe que a nossa economia não está na melhor forma possível. Então pode demorar alguns meses, inclusive, né? A gente olha aqui na nossa cidade, quando a gente anda de carro, enfim, a gente vê muitos imóveis para alugar. Então não é o momento, né? Vamos colocar assim, o momento mais propício para a gente fazer uma aposta ali nesse reajuste. Deveria ser realmente negociado para que, se necessário, faça algum reajuste, mas que não seja nesses 20%, 23% aí que podem fechar o ano de 2020. Uma outra dúvida que eu tenho aproveitando até as entrevistas que a gente faz aqui ao longo da nossa programação, até mesmo nossa conversa aqui semanal, nós estamos vendo muito a mudança de consumo, né? A gente muda
as pessoas têm reavaliado o seu consumo e a gente até já falou sobre isso. O home office, ele pode gerar e impactar, de repente, numa queda de demanda de imóveis e impactar nessa questão dos aluguéis de alguma forma, não só influenciar no IGPM pelo aumento de oferta, mas também por outros fatores, e que outros fatores ele poderia colaborar, já que a gente tem mudado esse processo, tem mudado esse padrão, e o home office ele tende a ser muito mais ele pinta muito mais como regra do que exceção a partir de agora. Tôndolo, boa observação também. É uma coisa que estava sendo observada lá em abril, maio, junho, né, que é justamente foi a migração, naquele momento que foi a migração total, onde a gente teve lockdown, e muitas empresas foram facultadas a voltar gradativamente em julho, agosto, setembro, né? E aí viu-se que não há aquela necessidade de volta, e isso mexe muito no mercado imobiliário. A gente tem nas nossas grandes cidades, né, como São Paulo, na Avenida Faria Lima, por exemplo, que é uma avenida super famosa pelos seus escritórios caríssimos, ela já tem aí já teve um reflexo de desocupação dessas salas comerciais. Então, o home office, ele influencia dentro do mercado imobiliário e muito por uma troca, Tôndolo. Imagina a seguinte situação: se você morava num apartamentozinho pequeno e que utilizava todos os serviços fora, esses serviços eles ficaram inacessíveis, né, durante algum tempo. Isso fez com que o consumidor reavaliasse, né, principalmente ali, o que eu posso ter de conforto dentro da minha casa. A segunda questão: se eu tenho que trabalhar em casa, eu preciso de mais espaço. Dependendo do tamanho da minha família, as atividades passaram, né? Se eu tenho filhos, né? As atividades passaram para dentro de casa, como foi as escolas e está sendo, né, em grande parte, até o momento. Então, eu preciso de mais espaço para trabalho, para estudo, de repente para lazer, e os imóveis menores pode ter uma demanda menor agora nesse reajuste da economia e até mesmo uma migração de cidades. Porque quem trabalhar, eu tenho inclusive, não é um dado estatístico, mas eu tenho alguns amigos que mudaram de cidade, inclusive, para uma cidade mais barata, porque eles vão ficar definitivamente em home office enquanto estiverem na empresa. Então, eles mudaram das capitais e foram para o interior. E a realidade acaba mudando e acompanhando esses novos cenários também, né? Professor Luiz, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade e até terça-feira que vem. Muito obrigado, foi um prazer enorme tentar desmistificar um pouquinho essa questão dos índices, né? Um abraço, Tôndolo, um abraço, Jordana, até mais para todos, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Professor Luiz Carlos Ongarato, nosso convidado especial, nosso comentarista aqui de economia, semanalmente tentando descomplicar um pouco esses números e essas siglas da nossa cabeça.